Oi, gente, tudo bem? Estou novamente aqui com a professora Graciela. Ela foi a minha professora na naturologia, ela fez o doutorado dela na área de enfermagem, ela é enfermeira de formação. Por que eu convidei ela para estar aqui? Porque ela trabalha com as práticas integrativas. A gente já falou sobre a medicina chinesa e a naturologia. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre a naturologia e a geoterapia. O que é a geoterapia? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Lembrando uma curiosidade, a minha pesquisa científica quando eu me formei em naturologia foi dentro da área de geoterapia, mas mais pra frente eu vou estar conversando sobre isso com vocês. Então agora eu tenho algumas perguntinhas para fazer para Grace. Grace, me conta, o que é geoterapia para quem não faz ideia o que é geoterapia? Bom, geoterapia é o nome técnico que a gente utiliza para identificar ou definir que é o uso da argila medicinal para efeitos terapêuticos ou para cuidados na saúde, né? Então, a argila, o que antigamente também conhecido como mineraloterapia ou argila medicinal para a saúde do corpo, também como lama-terapia, são conceitos muito específicos de cada região, né? Cada cultura acaba se adaptando a um conceito específico, mas em resumo a geoterapia é isso, é o uso da argila medicinal para princípios terapêuticos, sejam eles em saúde ou sejam eles em casos de doenças ou desequilíbrios em saúde. Muito bom. Segunda pergunta, como se aplica a geoterapia? Como que a gente usa? Para que ela serve? Ok. A geoterapia ela tem muitas formas de ser aplicada, tá? Primeiro que ela tem muitas possibilidades, dentre elas, tanto estética, medicinal, né? E alguns processos mais recentemente direcionados para intervenções clínicas bem específicas, né? Para uma patologia ou uma lesão específica na pele ou de algum processo mais fisiologicamente falando, mais avançado, mais crônico, né? Naturalmente, o uso da argila medicinal, ela pode ser feito na modalidade cataplasmas, que é a aplicação direta, né, em algumas partes do corpo. Cada área do corpo, ela tem um efeito fisiológico que pode ser mais rápido ou menos intenso. E também temos que considerar que, além desse uso terapêutico apenas para melhorar a função do órgão ou fisiologia do organismo, nós temos também os princípios simbólicos, ou seja, utilizamos a sabedoria do corpo, as memórias do corpo, para conseguir gerar algum efeito, algum estímulo nesse organismo, para que a gente consiga evoluir em algumas técnicas, em algumas práticas ou numa intervenção um pouco mais profunda. Então, o que muito se explora hoje da geoterapia é a aplicabilidade dela para fins tópicos, né? Terapêuticos, do tipo processos inflamatórios acneicos, aplica máscara de argila facial no local da pele, do processo inflamatório. Processos digestórios por distúrbios ou disfunções, aplica geoterapia local na região digestória, abdominal. Processos dolorosos ou álgicos, processos de dor na lombar, né? Se aplica argila na região lombar. Então, essa é uma das práticas que a gente faz, que a gente coloca como uso tópico, que ela não se limita a isto. Nós temos os processos que vão além disso, que é o que a naturologia explora muito, ou os profissionais que atuam muito com a prática mais integrativa, né? Mais integradora, podemos dizer assim. Ou seja, partes do princípio, dos conhecimentos que se traz cada parte do corpo, o que ele traz como memória, o que ele traz como princípio de estimulação desse corpo em alguma área na vida desse indivíduo, né? Que a gente a partir dali começa a fazer a aplicação da argila para conscientemente tentar estimular isso no indivíduo. Por exemplo, uma aplicação de uma argila abdominal para a gente conseguir tratar melhora da vitalidade desse indivíduo, a autoestima desse indivíduo.
vai além do que uma aplicação de uma argila abdominal para uma dor abdominal, para um processo de gastrite ou para uma cólica menstrual, que a gente chama de dismenorreia, né? Então, as condições, elas vão além dessa condição clínica muito limitada, né? Claro que é um universo muito maior, eu digo que é a geoterapia avançada, mas ela tem uma base e uma fundamentação que realmente é um pouquinho mais exige um pouco mais de conhecimento do profissional que vai entrar nesse campo. De detalhamento, né? É muito legal esse exemplo que tu deu, Grace, porque na naturologia, né, dentro da visão do naturólogo, quando a gente está falando de uma má digestão, por exemplo, né, como exemplo, e a gente vai aplicar na região epigástrica, né, ou em todo o abdômen, ou só em uma parte, a gente não está lidando só com uma indigestão alimentar, mas da vida, emocional. Então a gente nunca olha só uma parte do ser humano, né? O naturólogo, ele trata todas essas partes, e esse exemplo que a Grace deu é perfeito, por isso que a geoterapia é uma das práticas que está inserida dentro da naturologia, né? Grace, a gel, né, a argila, elas são feitas de cristais, né? Pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Antes de eu comentar sobre isso, só vou aproveitar o link que tu trouxe, lembrando que as práticas integrativas, elas só foram inseridas no SUS para tentar contemplar um pouquinho o olhar para o indivíduo de uma maneira mais ampla, porque o nosso método estava muito fragmentado. Então, as práticas integrativas já vieram com esse conceito e com a intenção de ampliar o olhar dos profissionais para esses, claro que tem todo um histórico, né, da Revolução Cultural, enfim, mas que a intenção maior foi isso, resgatar esse olhar muito mais amplo do indivíduo do que apenas aquele sintomatológico, que é aí onde as práticas têm uma validade que vão além de uma intervenção para uma dor, né? Exatamente. Não é uma técnica, ela é realmente uma terapia. A gente considera todas as partes, né? Se a pessoa ela tá com uma gastrite, tudo bem, a gente precisa considerar esse sintoma, mas entender o que tá causando essa gastrite, o que é, qual que é a emoção, qual que é o acontecimento, o que tá havendo na vida dela, seja pessoal, profissional, né? Então, as práticas integrativas, elas vêm com esse olhar. Isso, da onde veio, porque veio essa dor, né? Quando se originou, né? E o tempo, inclusive. Falando um pouquinho sobre os princípios da geoterapia, das argilas medicinais, né? As argilas, elas são estruturas, estruturas cristalinas, né? Ela tem uma estrutura muito bem definida, e para ser considerada argila, ela tem que ter uma granulação também muito pequena, né? Não entrando em termos muito técnicos, né? Mas ela tem, o que é importante a gente entender é que a argila, tanto que ela era considerada a mineraloterapia, atualmente a geoterapia, né? E ela traz toda essa fundamentação de que as estruturas cristalinas contidas na Terra e os íons contidos, né, que os geominerais contidos nessa estrutura, elas formam a argila, ou seja, ela não é só feita de minerais, ela não é só feita de íons de um determinado elemento mineral, ela é uma estrutura cristalina que que tem praticamente alumínio, né, oxigênio e silício, e que conseguem absorver na estrutura dela e pelo processo de formação, inclusive das argilas, uma variedade bastante grande de outros elementos de íons minerais, né? E por isso que não só a estrutura da argila, mas os sais, os elementos minerais que ela contém, é o que vai dar para ela uma coloração diferente. É claro que a coloração diferente dela não tem só a ver com a estrutura cristalina, com esses geominerais, né? Mas também com quando ela foi formada, tempo de formação, o solo, até o próprio pH do solo, ou seja, tem todo um processo aí de formação dessa argila, que se a gente for estudar a base dela, a gente vai entender por que ela tem a cor verde, e por que a cor verde tem tal efeito terapêutico, a cor vermelha, a cor amarela. Então, é muito comum as pessoas dizerem, por que as argilas têm efeitos diferentes em cores, se a base da estrutura dela é a mesma? Aí é a grande diferença do negócio. Todas as argilas, elas têm como base a mesma estrutura cristalográfica, né? É uma lâmina de alúmina, uma lâmina de sílica, então que a gente chama de estruturas
tetraédricas e octaédricas, que é o que vão dar para ela uma estrutura lamelar que acaba definindo ela como argila, mas essas estruturas, elas incorporam ou interagem, dependendo do meio em que elas são formadas, com outros elementos minerais, né? E aí nós temos aí uma argila enriquecida, ou que enriquecida com ferro, com sódio, com cromo, com enfim, né, potássio. Então cada local onde você vai extrair argila, ou cada sítio que se extrai essa argila, ela precisa realmente ser avaliada qual é a constituição química dela, para a gente conseguir saber que elementos minerais que ela tem. As cores são diferentes, não é só pelos elementos, mas também pela estrutura cristalográfica que ela comporta. E isso é o que vai dar a variedade de função de cada uma. Funções terapêuticas, né? Por isso que eu sempre falo, é muito importante, antes da gente aplicar qualquer prática técnica em uma pessoa, a gente ter esse conhecimento específico. Porque, como a Grace falou, cada cor, mesmo que tenha uma base, a mesma base, ela vai ter constituintes minerais diferentes, que vai explicar a sua diferente coloração, e essa cor vai ter um efeito terapêutico diferente no corpo, e existe toda uma forma de você manipular essa argila, de você cuidar dessa argila. É um produto muito poderoso, muito delicado, que a gente precisa tomar muito cuidado. E para finalizar esse vídeo, eu quero dar um aviso e um cuidado muito grande para vocês que escutam sobre misturar as argilas medicinais com óleos essenciais. A Grace, ela escreveu um livro que eu vou indicar para vocês. Eu vou pedir pro pessoal da edição colocar aqui nesse vídeo, que eu indico vocês muito a comprar, porque ela explica especificamente sobre isso. Você pode usar a argila como terapia, sim, os óleos essenciais como terapia, sim, mas não juntos, porque um interfere no outro. Então tomem cuidado quando vocês escutarem pessoas indicando a mistura de óleos essenciais com argila, porque não é indicado, né, Graça? Perde a propriedade terapêutica específica de cada uma, né? Nós temos que lembrar que a argila, ela é uma estrutura cristalográfica. O efeito a manipulação, o processo todo de manipulação da argila gera o que a gente fala de uma carga elétrica quando você prepara. E isso já começa, um dos princípios da argila é essa bioeletricidade que a gente gera. Quando você mistura isso em um meio oleoso, você não consegue fazer o atrito entre os cristais. Você não consegue fazer com que exista essa carga elétrica, ela não consegue preservar por muito tempo esse estímulo que a gente precisa na pele, né? Então, que é a base da cristalografia, da gemoterapia, é, na verdade, a geoterapia, né? E por isso a gente precisa respeitar algumas limitações das práticas de interagir, né? Como se a gente estivesse usando duas práticas altamente potentes, juntas, e que uma vai acabar cortando o efeito da outra. Uhum. Até porque a gente parte do princípio que o óleo essencial é altamente volátil. Sim, Né? volátil quer dizer que ele voa, ele entra em contato com o oxigênio e as moléculas se desprendem. E para colocar na argila e para colocar no corpo, a gente precisa de algum veículo que possa fixar. Um óleo vegetal, um álcool, um creme. E essa estrutura química, física que a Graça está explicando, ela vai interagir na estrutura cristalina da argila. Então isso é uma informação, um conhecimento bastante específico, uma questão físico-química bem detalhada, que a maioria das pessoas infelizmente não tem conhecimento e acabam fazendo errado, né? A incompatibilidade, né, da ação, a estrutura da argila, ela não é compatível em preservar o óleo por muito tempo, inclusive distribuído na quantidade de argila que você vai utilizar no corpo, para conseguir gerar o efeito. Uhum. E a argila, para poder conseguir gerar também o efeito pisoelétrico e a troca de íons com a pele, nós precisamos inclusive de uma argila diluída em água. Não há como a gente fazer essa migração de íons com uma argila diluída em óleo, né? Então a gente perde o efeito terapêutico e a capacidade de interação da argila com o corpo. E aí o efeito fica aonde? No placebo, porque isso é algo que já está comprovado, inclusive dentro das terapias medicamentosas, que o efeito placebo ou nocebo é muito poderoso, né? Muito bom, Grace, muito obrigada por nos explicar e contar um pouquinho mais sobre essa técnica, essa terapia maravilhosa. E mais à frente, em breve, eu vou estar falando um pouquinho da minha pesquisa científica, que também teve a Grace junto. Muito obrigada. Eu que agradeço.